Esse é um discipulado bíblico e nós vamos fazer 8 semanas, 8 aulinhas, 8 vídeos e falando sobre um tema cada um. Hoje é o plano da salvação. Então, a semana 1, o plano da salvação, vamos falar sobre isso. Daí vai ter a semana 2, 3, como vencer o pecado, e vai falar vários temas bem legais, que aí você vai ter o vídeo se fortalecendo em Deus, parte A e B, né, vai falar sobre as ordenanças de Jesus, perseverando na caminhada, é, e é uns temas bem legais aqui para você estar acompanhando, tá bom? Então hoje é o plano da salvação. Então vamos lá? O que é salvação? Salvação é o ato de livrar alguém de um perigo eminente. Exemplo, um bombeiro salvando uma pessoa de um prédio em chamas. Desde que a pessoa precise de salvação é porque sozinha ela não pode se salvar. E nós? Nós precisamos ser salvos do quê? Salvos das chamas do inferno. Mas muitos não sabem porque estão precisando de salvação, nem como chegamos a esse ponto, nem como se realiza essa salvação. Para podermos compreender perfeitamente essas coisas, vamos analisar na palavra de Deus tudo isso dali, tá? Deus, ao criar o homem, ele queria unir-se ao homem, né, na criação, passando sua vida para ele, tornando eterno semelhante a Jesus. Porém, ao pecar, o homem frustra esse propósito, ficando eternamente separado de Deus, né? Romanos 3:23. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Sim, porque o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6:23. E também fala lá em Ezequiel 18:20. E a alma que pecar, essa morrerá. Então fala da separação. Estar separado de Deus é o mesmo que estar morto para Deus, pois a morte nada mais é do que separação. Portanto, todos os pecadores estão mortos espiritualmente para Deus, separados de Deus por causa do pecado. E não há o que possamos fazer para voltar a Deus, nem boas obras, nem penitências, nem pedido de perdão, nem abstenção de coisa alguma, nem até mesmo a religião. Nada pode fazer mudar esse quadro, a não ser que envia Jesus, mas nós vamos chegar lá. E essa separação, e nada podemos fazer, sim, porque Deus, a enviar sua lei, zela para que ele se cumpra e ela seja cumprida. Portanto, se a pena para o pecado é separação, morte, é, ou morte para com Deus, ele, como justo juiz, não pode perdoar nossos pecados. Exemplo: se um homem rouba e em seguida é preso, levado a julgamento, mesmo que ele tenha roubado por necessidade ou que se arrependa, o juiz não pode deixar de cumprir a lei, por mais comovido que ele fique ou goste dessa pessoa. Ele não pode deixar de ser justo. Ele vai acabar, ele não pode ser um juiz injusto. Ele vai ser justo e vai promover a justiça, né? A lei deve ser cumprida e Deus, apesar de nos amar muito, não pode deixar de cumprir sua própria lei e tem que se separar de nós, né? Então Deus deixou a lei, né? Que a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós estávamos perdidos, a Bíblia fala, né? Nos nossos delitos e pecados nos quais andávamos outrora. Também por causa da sua santidade, ele não pode unir-se ao pecador. Portanto, não existe nada que possamos fazer para voltarmos a Deus. Porque todos nós pecamos e estamos separados de Deus. Essa é a condição do homem antes de conhecer Deus, conhecer Jesus, né? Do ponto de vista humano, não há esperança para nós, mas graças a Deus que Ele não se esqueceu de nós e continua nos amando. E ainda quer cumprir seu propósito desde a criação, que é unir-se a nós. Mas para que isso ocorra, só existe um meio. Se alguém tomar sobre si nossas culpas e morrer, ou seja, ser separado de Deus em nosso lugar, então poderemos novamente unir Deus pode novamente unir-se a nós e nós a Ele. Isaías diz que isso já aconteceu. Olha, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Lá em Isaías, fala que ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53 fala sobre isso, né?
sobre ele levou a iniquidade dos pecados. Isso quer dizer que Jesus tornou-se culpado, ou seja, assumiu nossos pecados e as nossas consequências e as suas consequências. Portanto, a sentença de morte caiu sobre ele, mas não a morte física, que foi a separação do corpo e da alma, e sim a morte espiritual, a separação do alma e Deus. Jesus ficou separado na cruz por um momento, porque ele estava levando nossos pecados na cruz. Quando já prestes a expirar na cruz, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonou? Por que se separou de mim? Está lá em Mateus 27, 46. Por aquele breve momento, Jesus deixou de sentir a presença de Deus, mas depois ele ressuscitou, né, porque ele foi julgado e considerado inocente. Sim, Deus se separou de Jesus porque ele estava cheio dos pecados, dos nossos pecados. Esta é a maior prova de amor de Deus para conosco. Jesus estava justificando o pecador perante Deus. Ao receber ao homem, cabe agora crer e aceitar o sacrifício de Jesus em seu lugar para ser justificado diante de Deus pela sua graça, que é um favor imerecido. Romanos 3, 24:6 também fala sobre essa graça e favor imerecido, porém não sem arrependimento sincero, pois sem arrependimento não há favor de Deus. Ao homem cabe se arrepender e crer, arrepender dos pecados, da condição de pecador, e crer em Jesus para receber pela graça, pela fé, a salvação. Está lá em Efésios 2, 8 e 9 também. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque nada poderíamos fazer para aceitar, para ser salvo, né? Agora, se arrependimento não há favor, que se o homem não reconhece que é pecador, como ele vai mudar, como ele vai querer mudança, né? Ele precisa reconhecer que ele precisa de Deus para poder essa obra ser completada. Arrependimento é aquilo que nos incomoda, tanto que nos faz querer mudar. Uma vez que o homem crê na obra salvadora de Jesus por ele, se arrepende dos pecados cometidos e aceita essa obra, que é o sacrifício de Jesus, ele imediatamente é justificado, torna-se puro diante de Deus, e então Deus cumpre o propósito de unir-se ao homem, passar sua vida para ele, e só assim o homem viverá para Deus e com Deus. Porque mesmo justificado pelo sacrifício de Jesus, ele continua morto. Olha, isso que é legal para entender, né? Quando a pessoa aceita Jesus, ele está recebendo uma justificação. Mas é preciso viver com Jesus para receber uma vida. A vida do corpo, a nossa vida. Então fala aqui, ó, porque mesmo justificado pelo sacrifício de Jesus, ele continua morto para Deus, pois a morte de Jesus só tira a causa da morte, que é o pecado. Exemplo: uma pessoa leva um tiro no coração e é levada às pressas para o hospital, porém morre na mesa de operação. Mas o médico ainda consegue tirar a bala que o matou, isso é, tirar a causa da morte, mas não a vida. Jesus tirou a causa da morte, que é o pecado. Jesus venceu o pecado na cruz e agora nós temos perdão, temos aceitação, podemos chegar diante de Deus, né? Jesus venceu o pecado, mas ainda não a vida espiritual, a vida com Deus. Paulo diz: pela morte de Jesus nós somos apenas reconciliados com Deus, mas nós só somos salvos pela sua vida, está lá em Romanos 5,10. Portanto, o homem tem que ainda aceitar a vida de Cristo. Então, quando o homem aceita Jesus, quando o homem recebe esse Jesus, ele está entrando na vida. E quando ele começa a andar, a caminhar, a praticar, toda essa vida, esse processo vai se manifestar em nossa vida, né? Nós vamos receber vida pelo lavar regenerador e restaurador do Espírito Santo, a nova natureza que nós recebemos. Portanto, o homem tem que ainda aceitar essa vida em sua vida, para que a salvação seja completa. Isso é possível porque Jesus ressuscitou, pois um morto não pode dar vida a outro morto. Jesus morreu na cruz para salvar todas as pessoas. Ele venceu o pecado, mas esse pecado só tem eficácia na vida daquele que crê, daquele que se arrepende, daquele que toma posse, daquele que pratica a verdade. Então Jesus já morreu por todos, mas quem vai ser salvo? A Bíblia fala: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. No terceiro dia após sua morte, ele ressuscitou. Deus enviou o Espírito Santo, que é o doador da vida, que tocou em Jesus, ressuscitando entre os mortos, né? Jesus venceu a morte na cruz, mas o Espírito Santo foi lá e ressuscitou ele,
E é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar no dia da salvação. Nós somos mortos com Jesus no batismo e fomos ressuscitados pela fé mediante o poder de Deus. Quando recebemos a Jesus em nossa vida, quem vai viver agora não somos nós, mas sim Jesus. E Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida é um processo natural. À medida que deixamos Cristo viver em nós, tudo que é Ele se manifestará em nós, sua pureza, seu caráter, sua justiça, seu amor, enfim, tudo que Ele é. Os frutos do Espírito Santo vão se manifestar, né? E nós vamos conseguir vencer através da vida dele em nós, né? Além dele nos perdoar os pecados, dar acesso a Deus, dar acesso à graça, ele vem restaurando pelo derramado do Espírito Santo na nossa vida. Já estamos acabando essa primeira aula. A vida na fé não é algo, um jogo de faça e não faça, posso e não posso, mas é uma transformação poderosa pelo viver de Cristo em nós. E agora, se novamente pecarmos por um descuido da nossa parte e nos arrependermos sinceramente, o sangue de Jesus continua valendo, pois seu sacrifício por nós ainda é eterno, e é eterno. Por isso João pode escrever confiadamente: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Está lá em 1 João 2,1, que está escrito assim também. E se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então, quando a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? Esse, então, é o plano da salvação. Ao homem cabe crer, arrepender-se, aceitar, né, recebendo Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Então, a aplicação dessa aulinha de hoje. Atitudes que nós vamos tomar. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que a Bíblia fala, se confessar Jesus como Senhor em teu coração, credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é com a boca que se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, você que nunca levantou a mão numa igreja, que nunca tomou essa decisão, você pode fazer na sua casa, pode fazer agora mesmo. Reconheça, fala: Senhor Jesus, perdoa os pecados, reconheça que sou pecador, né? Vem me perdoar toda maldição, eu reconheço que preciso de Ti e me aceita como filho, sou agora herdeiro das Tuas promessas, em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração agora, aí onde você está, né? Você pode repetir essas palavras da forma que você, mas reconheça que é pecador, reconheça que precisa de Deus, peça que o Espírito Santo venha habitar, em nome de Jesus, né? Receba essa vida. Entregue a sua vida no controle de Deus. Que quando você entrega, isso quer dizer entender que Ele morreu por você no seu lugar e agora tem uma dívida de gratidão. Então essa dívida de gratidão faz você crescer, né? Onde você esteja agora, dirija-se ao Senhor Jesus em oração, né? Peça para te guiar nesse momento, diga que você crê, que pede perdão, aceite essa vida, né? Solicite de maneira concreta para entrar na sua vida, diga a Ele que a partir de agora Ele será seu Senhor e Mestre, que a partir desse dia você está entregando direção na sua vida. Aceitar Jesus é concordar em viver com o que no que Ele ensinou e acreditar no que Ele fez na cruz. E depois você pode agradecer ao Senhor Jesus por Ele ter morrido na cruz em seu lugar, por ter pago sua dívida. Agradeça que Ele ressuscitou dos mortos para dar vida eterna. E em João 1,12 fala assim: mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Receba essa salvação pela fé, tenha o coração grato e agradecido, né? Então você pode fazer essa oração, né? Procure lembrar dos pecados do passado, reconheça, peça perdão, você pode confessar eles, confesse, lembre a Jesus, lembre a Deus em nome de Jesus, né? E se arrependa, que é um sentimento de dor de ter pecado, mas também você pode ter sentido a graça e a paz de ter sido perdoado. Quando você acabar de orar, saiba que Ele está te perdoando, te sarando. Se você for sincero, Ele te perdoa, te dá graça e herança e salvação a partir desse momento. E você passa a ser filho. Na hora que você aceita Jesus, você é filho de Deus, né? Esse testemunho acontece. Você pode fazer isso numa igreja, pode fazer no seu lugar, mas é bom que você faça diante de testemunhas, né? Porque a Bíblia fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas se me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus e dos santos anjos quando vier na minha glória. Tá bom? Então essa é a aula de hoje. Na próxima semana vai ser Vencendo o Pecado, uma aula muito boa também. Tá bom? Deus abençoe, fica na bênção e compartilha com as pessoas aí em nome de Jesus.